Evânio Moura, meu entrevistado a partir de agora. Jornal da Fã. Entrevista. Doutor Evânio, muito bom dia, muito bem-vindo aos nossos estúdios mais uma vez. Bom dia, Narciso, bom dia a toda a sua equipe, bom dia a todos os seus ouvintes. É uma alegria retornar aqui à Fã FM para falar sobre um tema tão relevante, poder interagir com seus ouvintes. Eu agradeço o convite, enfim, parabéns pelo programa, pelo excelente jornalismo que é praticado na Fã FM. Nós que agradecemos. Doutor Evânio, o senhor tem escrito artigos que têm sido publicados, inclusive, em veículos nacionais, a exemplo do Estadão, deixando claro o seu posicionamento com relação a essa discussão de uma possível anistia àqueles que tentaram um golpe de Estado. Há uma discussão anterior que eu gostaria de lhe perguntar para entendermos os seus posicionamentos. Há quem defenda de que não houve tentativa de golpe, de que ali, na verdade, foi o 8 de janeiro se caracterizou como uma junção de algumas pessoas tentando exercer o seu direito de liberdade de expressão. Aí vem, para mais a história recente, uma operação da PF, que por coincidência deflagrada no dia em que você lança mais um artigo e expõe uma série de outras intenções. Qual é a sua opinião com relação a esses fatos históricos? Havia uma engrenagem para um golpe de Estado mesmo no Brasil? Bom, Narciso, a pergunta é extremamente oportuna e dá para contextualizar. Na verdade, eu sou professor de Direito Penal há 25 anos. E como professor de Direito Penal, eu fui instado já no comecinho de 2023, logo após o 8 de janeiro, a me impulsionar sobre o que estava acontecendo. Em 2021, o Código Penal foi alterado para atualizar os crimes contra o Estado Democrático de Direito. Dentre esses crimes, está o crime do artigo 359L e 359M, que é tentativa de golpe de Estado. O que é tentar um golpe de Estado? É você, valendo-se da força, não apenas com opiniões, não apenas com discurso, mas valendo-se de força física, você atentar contra os poderes constituídos. Fazendo um retrospecto histórico, o que aconteceu no país? Nós tivemos uma eleição extremamente polarizada, uma eleição extremamente disputada, em que a diferença do candidato eleito para o candidato derrotado foi de pouco mais de 3% dos votos, 2 milhões de votos, para ser mais preciso. E essa eleição dividiu literalmente o país em quem queria a continuidade do presidente que estava no poder e quem queria o retorno do ex-presidente, o atual presidente da República. Como é comum nas democracias, então, logo passado o processo eleitoral, aquele que é vencido, ele reconhece a derrota, parabeniza o eleito, estabelece uma equipe de transição, prepara para a retirada do poder e para a transmissão do poder, para a passagem do bastão ao candidato eleito. Isso não aconteceu. E, pelo contrário, começaram a surgir teorias de conspiração, começaram a surgir questionamentos acerca da lisura do processo eleitoral, começaram a surgir questionamentos acerca da credibilidade da própria urna eletrônica, da própria justiça eleitoral. Começaram a estimular as pessoas a fazerem toda sorte de protesto. Esses protestos aconteceram já no dia seguinte ou nos dias seguintes à própria eleição. A população deve lembrar que foram feitas barreiras em algumas rodovias, essas barreiras com o apoio de caminhoneiros, com o apoio de alguns empresários do setor de transporte, tentando gerar uma espécie de caos no país. Depois essas barreiras foram dissolvidas, né, com o apoio da polícia, e teve até um fato inusitado de torcidas organizadas de futebol contribuírem para combater barreiras policiais. Depois dessas barreiras, nós tivemos os acampamentos na porta dos quartéis durante o mês de novembro e do mês de dezembro. Todo mundo lembra, os quartéis viraram um ponto de atração e de acampamento. Pessoas foram lá com barracas, montaram acampamentos com palavras de ordem, com faixas pedindo intervenção militar,
pedindo AI-5, exultando o nome de ditadores ou de torturadores reconhecidos pelo judiciário brasileiro, e nenhuma autoridade constituída veio a público para pedir que dissipasse aquele movimento, pedir que desmobilizasse aquele movimento, reconhecer a vitória, como eu disse, e preparar a transição. O tempo foi passando e nós chegamos no dia 15 de dezembro, no dia 12 de dezembro, que teve a diplomação dos eleitos pelo TSE. O TSE diploma o presidente e o vice-presidente eleito, assim como os TREs diplomam os governadores, senadores, deputados, enfim. É uma solenidade pública. Nessa solenidade, tão logo encerrada a solenidade, instalou-se um caos em Brasília. Tocaram fogo em ônibus e, pasmem, tentaram invadir a sede da Polícia Federal, que precisou reagir à bala. Propósito: criar uma situação de caos e instabilidade política para legitimar que o presidente decretasse uma GLO. O que é uma GLO? De acordo com a Constituição Federal, o presidente de qualquer dos poderes pode, por decreto, estabelecer uma garantia da lei e da ordem quando há uma situação de caos social. Espécie de intervenção momentânea, onde você pede o suporte, o apoio das Forças Armadas. Mas não foi possível, porque rapidamente a polícia dissipou, prendeu as pessoas que estavam atentando contra as instituições, inclusive a Polícia Federal, e não passou de uma noite, digamos, esse motim ou essa manifestação. Depois, no dia 24 de dezembro, nós tivemos a prisão de algumas pessoas com o propósito de explodir um caminhão carregado de combustíveis próximo ao aeroporto de Brasília. Veja a gravidade dessa situação. Terrorismo de Estado mesmo. Você explodir um veículo carregado de produtos inflamáveis num posto de combustíveis a 500 metros do aeroporto da capital do país. E isso 24 de dezembro, quando algumas delegações, alguns embaixadores já estavam mandando seus representantes para a posse do presidente eleito que se deu no dia 1º de janeiro. Várias palavras de ordem dizendo não vai ter posse, ele não vai subir a rampa. Teve a posse. Dia 1º de janeiro, posse do presidente eleito, subiu a rampa. Sem a participação do ex-presidente, que no dia 31 de dezembro, junto com uma comitiva, num voo da FAB, nas suas últimas horas como presidente da República, o seu último ato foi abandonar o país. Foi espontaneamente, de vontade própria, não estava como chefe de Estado, não foi como convidado, não estava em missão diplomática, ele simplesmente resolveu sair do país algumas horas antes de expirar o seu mandato. Até que vem o 8 de janeiro. E foi isso que despertou, digamos assim, a comunidade acadêmica, os estudiosos do direito penal, para esses dois crimes do artigo 359-L e M do Código Penal. No 8 de janeiro, Narciso, mais que um simples protesto, que é legítimo, que é plenamente válido em uma democracia, porque ditadura não admite o contraditório, não admite o contraponto, não admite a liberdade de expressão, não admite o protesto. Mais que um protesto, o que nós tivemos ali foram ações engendradas, premeditadas, previamente e meticulosamente pensadas, com apoio inclusive de algumas instituições e de algumas autoridades. Não por outro motivo, você deve se lembrar, que toda a cúpula da Polícia Militar do Distrito Federal foi preso. Prenderam 5 coronéis da Polícia Militar do Distrito Federal, prenderam o secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, o ex-ministro Anderson Torres, que é delegado da Polícia Federal de carreira, e afastaram o governador do Distrito Federal. Ele foi afastado por 90 dias, assumiu a vice-governadora. Por quê? Porque nitidamente as autoridades de segurança pública se omitiram e permitiram que aquele movimento na Praça dos Três Poderes
desencadeassem para a invasão, para o quebra-quebra, aquelas cenas lamentáveis que percorreram o mundo, do Congresso Nacional, do Palácio da Alvorada e principalmente do Supremo Tribunal Federal, destruídos. E eu não estou falando apenas do dano material, que já seria grave, já que é crime o dano contra o patrimônio público e também ali nós tivemos o dano contra o patrimônio histórico e cultural. Obras de arte, móveis, utensílios do século XVIII, tem aquele relógio, por exemplo, de Dom João VI que foi quebrado, um quadro de Di Cavalcanti que foi esfaqueado, esculturas que foram destruídas, o primeiro exemplar da Constituição Federal de 88 que foi bradado do Congresso Nacional por Ulisses Guimarães, que foi queimado. Há um simbolismo nisso. Mas mais do que isso, a palavra de ordem era destituir os poderes constituídos. Era evitar que o Congresso reassumisse suas funções, que o Judiciário reassumisse as suas funções e apear o presidente eleito. Esse era o propósito. Essas eram as palavras de ordem que eram gritadas, cantadas. O que pediam aquelas pessoas? Era um simples protesto? Não tinha como esse protesto destituir o presidente eleito. Até porque foi instaurado um procedimento no âmbito do TSE, o ministro Alexandre de Moraes intimou o PL, o partido do ex-presidente, a apresentar as provas e não apresentaram as provas. As provas que foram apresentadas de suposta fraude eleitoral foram provas facilmente rebatidas pelos peritos que foram convocados da Polícia Federal para investigar. Tinha uma comissão formada, inclusive, pelo setor de inteligência das Forças Armadas, com vários militares especializados em segurança cibernética, que acompanharam o processo eleitoral. E o que conclui esse relatório do Exército, do setor de inteligência do Exército? Não temos indícios ou evidências de fraude no processo eleitoral brasileiro. Então, por que você vai destituir quem ganhou a eleição com uma suposta alegação de fraude se eu não tenho uma prova, ainda que indiciária, dessa fraude? Então, só tem uma palavra para resumir você querer destituir quem legitimamente conquistou um mandato nas urnas. Golpe. Golpe. E o que diz o Código Penal? Diz no artigo 359-L, tentar, esse verbo é importante porque daqui a pouco a gente fala se houve ou não a tentativa. Se só pensar é crime, tentar, com emprego de violência ou grave ameaça, abolir o Estado democrático de direito, impedindo ou restringindo o exercício dos poderes constitucionais. Esse é um crime. E o outro, tentar depor, por meio de violência ou grave ameaça, o governo legitimamente constituído. Esses são os dois crimes, prioritariamente, que a Polícia Federal instaurou o inquérito no 8 de janeiro, e concluiu na terça-feira, coincidentemente no mesmo dia que eu publiquei um artigo, esse já motivado não tanto pelo 8 de janeiro, motivado até pelo filme Eu Ainda Estou Aqui, que é um excelente filme, eu recomendo, e que me marcou muito porque mostra o que a ditadura é capaz de trazer. Ditadura é capaz de trazer sofrimento, ditadura é capaz de trazer o uso da força, de calar as pessoas, ou no caso do deputado Rubens Paiva, de sumir com as pessoas. A família teve que lutar na justiça por mais de 20 anos para conseguir um atestado de óbito, já que sumiram com o deputado Rubens Paiva e ele nunca reapareceu. Posterior ao 8 de janeiro, nós temos alguns desdobramentos, que é uma discussão com relação à atuação do inquérito e a forma como ele está sendo processado. Os setores, digamos assim, vinculados ao apoio ao 8 de janeiro, argumentam que pessoas inocentes permanecem presas, pessoas que não tinham nenhuma intenção de fazer um golpe de Estado ali naquele movimento, que estão brutalmente, com sua liberdade brutalmente cerceada, enfim. É possível separar uma tentativa de golpe de um possível exagero por parte do STF? É preciso, digamos assim, que o STF também não permita que essa argumentação venha no futuro, como veio a da Lava Jato? Perfeita a sua pergunta, extremamente oportuna, porque eu também
publiquei um artigo criticando com veemência o STF, aquilo que eu chamei de excessos do STF e violação das prerrogativas do direito de defesa. O STF, a meu juízo, e com todo o respeito que eu tenho à Suprema Corte, não fez o que a Constituição determina, que é a adequada individualização das condutas. Narciso, uma coisa é você separar a conduta de um general do Exército, de um tenente-coronel, de um coronel do Exército, um profissional altamente preparado, qualificado, que fez academia militar e tem 20, 25, 30 anos de carreira. Essa é uma pessoa. E outra coisa é a conduta de alguém que eu poderia dizer foi usado como massa de manobra. Muitas daquelas pessoas que ficaram nos acampamentos, elas estavam ali para criar um movimento. Instadas, né? Instadas. Elas foram estimuladas a fazerem aquilo, a protestarem. E ontem, um dos áudios divulgados, eu já antevi aquilo, mas a divulgação do áudio é a certeza disso. O general que está preso, em um dos áudios, ele diz, é isso, é manter o pessoal motivado, é manter a massa atenta. Até o dia 31 de dezembro vai sair alguma coisa, ou seja, a expectativa de quem estava organizando era de que saísse algum ato. É como se no mínimo dissesse, precisamos no mínimo isso, manter o pessoal ativo. Por quê? Porque o golpe de 64 deu certo. Porque a população foi para as ruas apoiar os militares. Então, o que é que esperavam esses que engendraram, que arquitetaram esse movimento golpista? Esperaram o apoio de uma parte significativa da população, que foi aquela que votou no presidente, que não conseguiu ser reeleito e estava inconformada com o resultado das urnas. Só que o apoio que aconteceu foi de uma parcela ínfima. Obviamente que a maior parte das pessoas que votaram no ex-presidente não concorda com golpe de Estado, com uso de violência, com absolutamente nada. Mas é perfeitamente possível separar. E aí eu faço uma crítica ao Supremo. O Supremo tem cometido excessos no julgamento do movimento de 8 de janeiro, dos golpistas de 8 de janeiro. Tem cometido excessos. A começar pela própria dosimetria da pena. Penas de 17 anos, de 18 anos. Eu acredito que essas penas, e falo como professor de direito penal, e uma das matérias obrigatórias da minha cadeira é individualização das penas e dosimetria das penas. O aluno tem que aprender como fixar uma pena. O juiz não fixa a pena porque ele foi com a cara de Narciso ou não foi com a cara de Diego Rios. Não é assim. O juiz tem critérios, tem bases postas na lei, na Constituição e na lei, para fixar a pena e individualizar as penas. E acredito que houve muito excesso na individualização das penas, porque uma coisa é a individualização das penas de um general, de alguém que é líder, de alguém que é comandante, de alguém que comprou celular, de alguém que usou armamento, de alguém que redigiu um plano de golpe de Estado. Outra coisa é de alguém que foi estimulado, instigado por um vazio existencial qualquer. Ele achou que seria uma boa ideia, em pleno domingo, com pedras, com um pedaço de pau, quebrar as vidraças do Supremo, arrancar as cadeiras do Supremo, destruir as obras de arte do Supremo, usar a toga do ministro do Supremo, arrancar o brasão da República. Ele ali foi instigado, é o que o direito penal chama de crime multitudinário, que é o crime que você pratica com a própria influência da multidão. Isso acontece muito em estádio de futebol, Perfeito. Em locais onde você tem uma grande aglomeração. A multidão exerce um fascínio, Freud já estudava isso, a despersonalização do indivíduo por conta de uma personalidade que ele adquire na multidão. Você sozinho é uma pessoa, você encorajado com sua galera é outra pessoa. E o Supremo não fez essa necessária individualização. Nisso eu critico o Supremo. Critico também a postura do ministro Alexandre de Moraes em não redistribuir esses processos, notadamente naqueles em que ele é um dos alvos. Você não pode ser vítima e, ao mesmo tempo, julgador do processo em que Semana você passada, é vítima. inclusive, discutimos isso no plenário. Exatamente. Eu acho isso muito delicado e acho que não tem como justificar à luz, né, das normas que estabelecem as regras de impedimento e suspeição do julgador. Né? Nitidamente, ele era um dos alvos do golpe. Né? O que foi revelado é estarrecedor. O propósito era que, inclusive, segundo
a própria Polícia Federal, de assassinar o presidente, o vice-presidente e ele, ministro, que à época era presidente do TSE, que foi quem diplomou os eleitos. Então ele era vítima. Ele, como vítima, não pode ser relator do processo em que ele é vítima. Isso me parece básico e essa é uma falha que o Supremo está cometendo. Quando o senhor faz uma reflexão, e eu vou chamar o intervalo comercial para a gente continuar logo após, tem muitos ouvintes aqui que já querem interagir também. Quando o senhor traz essa reflexão, em um dos seus artigos você fala, devemos conviver, ter tolerância com os intolerantes. Nós na imprensa também somos muito desafiados a isso, né? Porque muitas vezes a gente, e eu já fui criticado aqui por alguns ouvintes, por dar voz a, muitas vezes, a parlamentares ou líderes de movimentos um pouco mais extremistas que apoiaram essas tentativas de golpe. E se eles tivessem conseguido seu intento, talvez o microfone não estivesse mais aberto, né? E como eu escrevi ontem na Domingueira, hoje apedrejar quem antes você aplaudiu, porque é isso que acontece. Hoje você tem setores da sociedade que apedrejam a PF, apedrejam o STF, todas as instâncias da justiça, mas lá em 2014, 16, 18, 20, estavam aplaudindo quando a Lava Jato estava... Isso só é possível pela democracia. Com a ausência dela, você nem sequer discordar das instituições você poderia. Esse emaranhado de contradições que tem levado a sociedade a esse debate. E nós vamos trazer sua participação, sua interação aqui com o doutor Evânio também. Voltando a discutir aquilo que eu falava antes do intervalo. Só a democracia permite essas contraposições aos fatos históricos. Há uma parte da sociedade que lá atrás criticou os excessos de Ministério Público, Polícia Federal, STF, que hoje apoia as suas atuações, e aquela que lá estava satisfeita e hoje é contrária. Num estado de exceção, em uma ditadura, você não tem espaço para isso. Ao mesmo tempo, você foi extremamente técnico ao dizer, olha, STF, você está correto por um caminho, mas está errado por outro. Isso pode abrir brechas ao que a gente já viveu no passado de anulações de decisões. Como corrigir esse caminho? Excelente pergunta. Primeiro que a democracia, dizia Winston Churchill, o primeiro-ministro britânico, é o pior regime político, excetuado todos os outros. Porque só a democracia permite conviver com o contraditório e a crítica a todas as instituições e a todos os poderes constituídos. É próprio da democracia você ter a liberdade de expressão, é próprio da democracia você ter o pluralismo político, é próprio da democracia você viabilizar mecanismos para permitir uma oposição consistente, você proibir a censura, enfim, você permitir a livre circulação de ideias. Isso é próprio da democracia. A sua pergunta vai ao cerne, que é o seguinte: toda impetuosidade do judiciário, normalmente, ela vem com o cometimento de vícios processuais. E os vícios processuais, quando detectados e arguídos, e é direito do réu se defender, eles, uma vez declarados, podem trazer como consequência a nulidade de um julgamento. No auge da Lava Jato, eu lembro de ter sido entrevistado por você, onde eu fiz uma série de críticas à condução até então feita pelo juiz Sérgio Moro. Eu lembro que tinham divulgado aqueles áudios e aquelas conversas de WhatsApp do Sérgio Moro com Dallagnol, e eu lembro de ter lhe dito, Narciso, é absolutamente inapropriado que um juiz trate com uma parte, premeditadamente, como fazer e como atuar no processo. O juiz não pode combinar com uma parte e o Ministério Público é parte do processo penal, já que ele é o acusador oficial. O Ministério Público não pode, na condição de acusador, sentar com o juiz e combinar como ele vai acusar e como o juiz deve julgar. Assim como o advogado, na condição de representante do réu, que também é parte, não pode sentar com o juiz e combinar como ele vai defender e como o juiz deve julgar. Não deu outra. Anos depois, o Supremo Tribunal Federal anula praticamente todos os processos da Lava Jato, reconhecendo que o juiz Sérgio Moro atuou de forma parcial. E é garantia da prestação jurisdicional que eu tenho um juiz imparcial, um juiz equidistante,
um juiz que não tome partido prévio, um juiz que não tenha coloração política. O juiz tem que tratar as partes com isonomia, com neutralidade, com respeito na condução do processo. Não pode antecipar suas posições, não pode ter juízo prévio, não pode ter coloração política. E o Supremo entendeu que Sérgio Moro atuou de forma parcial. Qual foi a consequência? A nulidade de várias sentenças condenatórias, inclusive a do atual presidente, que estava preso, teve a sua condenação anulada, foi posto em liberdade e recuperou seus direitos políticos. Se não houver cuidado, o mesmo poderá acontecer com o julgamento de 8 de janeiro. Isso é péssimo para o judiciário, para a democracia e para a própria imagem que a população tem que ter do sistema de justiça como um todo. Que sistema de justiça é esse em que os processos são anulados? Que eu não consigo fazer com que o processo tenha início, meio e fim sem vícios processuais, né? Um dos mais relevantes princípios processuais, Narciso, é o princípio do devido processo legal. O que é o devido processo legal? O processo ele tem rito, ele tem etapas, ele tem prazos. Eu tenho que observar isso fidedignamente. Se eu não observo o rito processual, as etapas processuais, as garantias do contraditório e da ampla defesa, a consequência vai ser a prática de nulidades processuais. Eu não vou observar o devido processo legal. Não é punir de qualquer jeito, não é punir porque eu não gosto, não é punir porque eu discordo politicamente. É punir dentro das regras do processo penal, respeitado o contraditório e a ampla defesa, quando ao final houver efetiva prova da culpabilidade do réu. Esse é o sistema democrático. O sistema democrático obriga que eu trate todos os acusados, independente de quem seja o acusado e independente do crime que ele é acusado, como presumidamente inocente. Só use provas lícitas, siga rigorosamente o rito processual e assegure a todos os acusados o contraditório e ampla defesa. E é justamente esse processo democrático que vai permitir, ou o Estado Democrático de Direito, que vai permitir aos acusados dessa tentativa de golpe, revelados a partir desta operação da PF, e desses áudios revelados ontem, que tenham a ampla defesa. Porque se estivéssemos vou repetir, em uma ditadura, em um estado de exceção, já estariam todos presos e condenados sem direito à defesa, bem provavelmente. Doutor Evandro, vamos interagir com o público? Será um prazer. Antes de irmos para a interação, eu quero mandar aqui a nossa solidariedade e esta nota de pesar. Com profundo pesar que anunciamos o falecimento de Pedro Luiz Matos Moura. O velório está acontecendo na OSAF até às 9h30 da manhã, quando o corpo seguirá para Itaporanga da Ajuda. Convidamos amigos e familiares a prestarem esta última homenagem. A informação que nos chega é que o Pedro Luiz Matos Moura tinha atuação também no nosso rádio sergipano. E mandar um abraço aqui para o Altran do Transporte Escolar e todos os doadores de sangue. Ele diz aqui que hoje é Dia Nacional dos Doadores de Sangue. Então, nossos parabéns e o nosso muito obrigado por aqueles que têm este gesto que com certeza salva vidas. Vamos à interação do público? Vamos lá. Jornal da Fã, com o povo no ar. Aqui você fala, o mundo escuta. Bom dia, Narciso, bom dia a todos os ouvintes, bom dia a sua equipe. Narciso, parabéns aí pelo debate aí entre os dois deputados. Debate muito forte aí. O Mendonça Prado, muito conhecedor da história, né? Por ser família. E sobre essa anistia aí, rapaz, eu tinha era vergonha de os deputados debruçar sobre isso aí, velho. Será se fosse eu que cometesse esses erros absurdos, me daria anistia? Pelo amor de Deus, rapaz, tem que ser preso. Tem que ser preso. E para aquela solitária, o que eles fizeram foi horrível. A sorte do país foi ter aquele careca ali na coisa. O ministro, você é doido, foi quem segurou a peteca. Se não, nós estávamos sem expectativa de vida. Pelo amor de Deus. Vamos melhorar aí, rapaz. Bom dia a todos aí. Bom dia, Narciso. Bom dia a todos que fazem a Fã FM.
Eu vi a voz aí, né? Um debate maravilhoso com o doutor Evânio. E o que o doutor Evânio disse é a realidade. Hoje, né, as pessoas parecem que querem voltar ao regime militar, não todas, né? Mas se voltar lá nos anos 60, o que as pessoas sofreram com o regime militar, olha, é coisa braba. Aí eu se pergunto, hoje, essas pessoas, né, algumas, né, eu pergunto, doutor Evandro, que tanta afrontação é essa? Que política é essa? Que tudo é no pau, é no oba, vamos, queremos agora, é agora que tem que ser. Eu estou estarrecido com as coisas dessas, dos anos para cá, né? Eu gostaria até que o senhor, assim, esclarecesse, assim, o porquê esse afronto dessa turma, de onde vem esse afrontamento, né, nesse pessoal da política, né? Porque a gente só quer paz e união. Um abraço, Narciso Aragão do Bugio. Novo empreendimento na Barra dos Coqueiros da Urbana Incorporadora. Acesse meurbane.com.br. O João Carlos, ele diz aqui assim: excelente entrevista. Pergunta ao doutor Evânio, caso um acusado o contratasse para a defesa dele, qual seria a linha de defesa que ele adotaria? E dois outros aqui na transmissão do YouTube, um diz assim: grande doutor Evânio, indubitavelmente uma das maiores referências da advocacia sergipana. E um outro, que não tem a identificação 100% do nome, apenas o perfil Eu Júnior, diz aqui: lembro que esse advogado sempre esteve defendendo a classe política das verbas de subvenção e da operação Indenizar-se. À vontade, doutor Evânio. Bom, anistia é perdão. A Constituição Federal estabelece no artigo 48, inciso 8, a possibilidade do Congresso Nacional aprovar uma lei e essa lei considera a anistia. Nós temos 3 possibilidades de perdão no ordenamento jurídico brasileiro, que é a anistia, a graça e o indulto. A graça é o indulto individual. O indulto coletivo e a graça, eles são concedidos pelo presidente da República. A anistia, necessariamente por lei aprovada pelo Congresso Nacional. Quando é que se deve conceder uma anistia? Quando exista um consenso na sociedade de que a punição por aquele fato, ela se torna absolutamente indesejada, ela se torna algo que não mais contempla os anseios e os interesses da coletividade. Não existe essa sensação, esse clima para a concessão de anistia. Até porque estamos ainda numa fase embrionária. A Polícia Federal acabou de relatar o inquérito. É preciso que toda a verdade venha à tona, saber efetivamente quem financiou essa tentativa de golpe de Estado, quem efetivamente engendrou tudo, quem arquitetou. Então, eu não vejo qualquer clima, qualquer movimento social. O povo não está indo às ruas, como foi nas diretas já, por exemplo, para pleitear uma anistia, como a que houve, por exemplo, no fim da ditadura militar, a anistia que foi concedida pela Lei 6683 de 79, que inclusive foi questionada no Supremo Tribunal Federal, numa DPF interposta pela OAB, e o Supremo acabou não mexendo na lei da anistia, que foi muito questionada pela Comissão da Verdade, porque anistiou todos os militares, inclusive aqueles militares que comprovadamente praticaram tortura durante o golpe militar de 64. Então, ditadura nunca mais. Evocar essas bandeiras, né, que exaltam ditadura e ditadores é próprio de um país que não fez uma justiça de transição. Toda a América Latina, Narciso, fez uma justiça de transição. O que é uma justiça de transição? Quando os civis reassumiram o poder, julgaram os militares que governaram de forma excepcional e mediante golpe. Isso aconteceu na Argentina, isso aconteceu no Uruguai, isso aconteceu no Chile, mas infelizmente não aconteceu no Brasil. Por não ter acontecido, provavelmente é que tenha motivado
esse movimento do 8 de janeiro e que ainda tenhamos, um ouvinte até perguntou, de onde é que vem isso? São raízes Esse muito clima profundas de gente que cultiva um autoritarismo, gente que cultiva, uns por desconhecimento e outros por má fé, uma pequena minoria por má fé, que cultiva a ideia de um governo autocrático, um governo em que eu possa mandar com o uso da força, um governo em que eu possa punir aquele que é o meu adversário. Um outro ouvinte pergunta, se eu fosse o advogado desses réus do 8 de janeiro, qual seria a minha linha de defesa? Bom, eu acho que a principal linha de defesa é fazer a adequada individualização das condutas. Quem fez o quê, como, quando e onde? Efetivamente aquele réu tem participação? Essa participação ela é decisiva ou é uma menor participação? Efetivamente os crimes imputados eles se consumaram, eles estão presentes? Existe prova que vincule aquele réu àquela imputação? Existe um liame subjetivo entre a conduta do réu e a imputação? Eu acredito que a principal ou uma adequada linha de defesa passaria por isso. Um ouvinte lembrou que eu advogo para políticos, é fato, e todo e qualquer acusado tem direito à defesa. Isso vale para um ex-presidente da República, isso vale para o atual presidente da República, isso vale para um vereador, isso vale para qualquer agente político e para qualquer cidadão. Então, para minha alegria, tenho entre meus clientes vários ocupantes ou ex-ocupantes de cargos públicos e não vejo nisso nenhum demérito. O papel do advogado é exercer fidedignamente o direito de defesa. Magna vai interagir conosco? Já está na linha telefônica? 7h42, Magna. Obrigada, Narciso. Bom dia, doutor Evânio. E parabéns pela aula. Vou fazer minhas as palavras até, viu, Narciso, já puxando aqui do Marco Aurélio, do Marcos Vinícius Linhares, do Cícero Dantas, enfim, que estão acompanhando e registrando aí o doutor lá no café, né? No Café com Política, em verdadeira aula. Doutor Evânio, meu questionamento é baseado até um pouco na leitura que eu fiz do seu artigo e das suas colocações aqui, do que vem acontecendo com o nosso país nesses últimos períodos, né? Nesses últimos, nem indo lá atrás na questão do regime militar, mas de forma mais recente nesse marco que a gente faz de divisão a partir da eleição do Bolsonaro. E aí muitas coisas, uma direita conservadora que surge, que se fortalece, esses atos desde a da eleição e o acampamento na porta de quartéis, enfim, e do que vem acontecendo lá para cá desde 8 de janeiro. O que nós podemos fazer, ou o que é que se poderia fazer pela sua análise e seu conhecimento, para que nós não tenhamos esse retrocesso, né, do ditadura nunca mais, de continuarmos preservando a democracia acima de tudo? O que seria um fortalecimento das instituições, que apesar de todos os dados e provas, mas há aí um discreto, uma tentativa de que realmente descredibilizar isso, não se acreditar. Se não for o que eu penso, eu não acredito, eu não concordo. O que poderíamos fazer? Através da escola, de formação nas escolas, de educação, o que e qual seria a saída e o que pode ser feito para que a gente fortaleça a democracia e o nosso país e as instituições, doutor Evânio? Muito bem. Magna Santana trazendo sua pergunta aqui ao doutor Evânio Moura. Antes eu lembro a você que o Mega Feirão Banese Card foi prorrogado. Se você está precisando negociar a sua dívida, é só chegar lá no Shopping Prêmio de 25 de novembro a 1º de dezembro e aproveitar a última chance de negociar com condições especiais. Não fique fora. Primeiro bairro Parque de Sergipe, contagem regressiva, Urbane Incorporadora. Chegou a hora de trocar o seu colchão. Aproveite as ofertas especiais da Reconflex nesta Black Friday nas melhores lojas da cidade. Dormir bem melhora a disposição, a imunidade, a memória e até o humor. Quem dorme bem, vive muito melhor. Por isso, a Reconflex investe nas melhores tecnologias para oferecer os colchões e travesseiros mais adequados para você. Aproveite
os super descontos da Black Friday e garanta já o seu Reconflex, tecnologia que faz sonhar. Anota aí, por favor, também, doutor Evânio, o Roberto, ele diz aqui: o entrevistado fala a partir da eleição do presidente atual. Gostaria que ele comentasse sobre a soltura de um presidiário para se candidatar a presidente. E o professor Bittencourt diz aqui: bom dia, meu caro Narciso, lúcida, didática e esclarecedora necessária a entrevista do doutor Evânio Moura. Transmita ao professor o meu respeito e admiração. Fique à vontade. Bom, eu quero agradecer as palavras de Magna Santana, cumprimentá-la, e a pergunta de Magna me possibilita que eu fale um pouquinho sobre o paradoxo da tolerância. Tem um filósofo austríaco do século passado chamado Karl Popper, e Karl Popper escreveu um texto maravilhoso em que ele apresenta o paradoxo e ele mesmo responde o paradoxo. Ele faz a seguinte pergunta, Narciso: devemos ser tolerantes com os intolerantes? E ele responde que não, que tudo tem que ter um limite, inclusive a tolerância. E o limite tem que ser a lei. Nós, na democracia, devemos tolerar todo e qualquer tipo de divergência, de discurso, desde que esse discurso e essa divergência não descambe para a prática de crimes. Eu não posso tolerar, por exemplo, o discurso de ódio. Eu não posso tolerar, por exemplo, um discurso racista, homofóbico, misógino. Eu não posso tolerar, por exemplo, um discurso em que você faz apologia ao crime ou a um criminoso. Eu não posso tolerar, por exemplo, ideias totalitárias em que alguém defenda fechar o Congresso, extinguir os partidos políticos e prender os meus adversários. Então, Karl Popper responde dizendo que a tolerância com os intolerantes tem um limite. O limite é a lei. E tem algumas condutas que são efetivamente intoleráveis. Por mais democrático que eu seja, há um limite de tolerância. Então nós não devemos ser tolerantes com os intolerantes, sob pena dessa tolerância acabar com a própria possibilidade da tolerância derruir ou atentar contra a própria democracia. Como fazer isso? A educação é o principal caminho, Magna, porque infelizmente muita gente não sabe o que foi a ditadura no Brasil, e nós já tivemos várias ditaduras, não é só a militar de 64, que é que está mais próxima, mas nós tivemos a ditadura de Vargas, nós tivemos outros golpes, outras quarteladas. A história do Brasil é pródiga na intervenção de militares no governo, em quarteladas, em levantes militares, e lamentavelmente o desconhecimento da história, o desconhecimento de tudo de dor, de obscurantismo, né, tempo sombrio, tempos de chumbo que uma ditadura traz, você calar a imprensa, você calar a política, você extinguir partidos, você prender adversários, você torturar alguém. Tortura é um dos crimes mais abomináveis que existe no ordenamento jurídico. É um crime contra a humanidade. E você torturar alguém porque diverge ideologicamente de você, isso é inimaginável. Como assim defender Carlos Alberto Brilhante Ustra? Carlos Alberto Brilhante Ustra foi reconhecido pelo judiciário brasileiro em uma sentença com trânsito em julgado como um torturador do DOI-CODE. Como assim eu vou exaltar um torturador? Alguém que impingiu dor e sofrimento, alguém que usou de pau de arara, de técnicas absolutamente reprováveis contra um adversário político. Como eu vou naturalizar isso? Não tem como naturalizar. Razão pela qual não tem como ser tolerante com quem defende a tortura, com quem defende a exceção, com quem defende posturas antidemocráticas. Eu quero agradecer ao professor Bittencourt, que recentemente esteve na Faculdade de Direito 8 de Julho, onde eu sou professor, e proferiu uma palestra maravilhosa sobre a Semana da Consciência Negra. Ele e outras personalidades, o doutor Fausto Valois, ilustre promotor de justiça, a doutora Aline Braga, uma jornalista, enfim, foi uma noite memorável na Faculdade 8 de Julho com essas personalidades, dentre elas o professor Bittencourt. O Roberto perguntou sobre a soltura do ex-presidiário. Bom, todo aquele que foi preso, se um dia conquista a liberdade, é ex-presidiário. Cristo é ex-presidiário, Gandhi é ex-presidiário, Martin Luther King é ex-presidiário, todo aquele que foi preso,
se um dia reconquista a liberdade ou vai para a morte, ele é ex-presidiário. Eu, como sou um criminalista de formação, não tenho qualquer estereótipo nem preconceito com quem já foi preso. Eu posso ser preso, o ouvinte pode ser preso, Narciso pode ser preso, porque ninguém está acima da lei e ninguém é o varão de Plutarco, ninguém é acima de qualquer suspeita, nem aquele homem infalível. Somos todos seres humanos e todos falíveis. O grande orador romano Cícero já dizia: errare humanum est. Errar é da condução humana. Então não tenho problema com ex-presidiário. O fato, eu acho que eu expliquei, mas eu repito, porque o presidente Lula saiu da condição de ex-presidiário para presidente, porque o processo dele foi anulado. A partir do momento que você tem uma decisão judicial anulando uma condenação criminal, essa anulação, se ela tem plenos efeitos, ela tem efeitos, inclusive, ex tunc, ou seja, retroage, apagando todos os efeitos. Então, apaga os efeitos penais da prisão, da condenação, apaga os efeitos eleitorais, o que significa dizer que ele readquire a primariedade e que ele recupera a sua elegibilidade. Foi o que aconteceu com o presidente Lula, mas ele não é o único. Várias outras pessoas que tiveram decisões judiciais favoráveis anulando eventuais condenações recuperam seus direitos políticos. O Marcelo Eduardo diz aqui: o STF tem maioria para admitir a atuação de Alexandre de Moraes, porque ele é um juiz do processo desde antes de surgirem as informações dos planos contra ele. Se fosse afastado, amanhã uma quadrilha vai forjar ameaças a todos os ministros para que só um deles, previamente combinado, pudesse julgar aquele crime. Essa tese do advogado já foi refutada por Gilmar Mendes. Tem mais ouvintes para Como interagir. é o nome desse ouvinte? Marcelo Eduardo. Marcelo, você tocou numa questão muito importante e eu agradeço a pergunta. É próprio da jurisdição que o réu não escolhe o juiz que vai ser julgado, tampouco o juiz tem o direito de escolher as causas que vai julgar. Por isso que os processos são distribuídos por sorteio, um sistema de forma aleatória, para que eu não tenha um juiz previamente escolhido ou escolhido a dedo. A Constituição se preocupa tanto com isso, Marcelo, que dá o nome de princípio do juiz natural e viola o juiz natural você designar ou escolher ou direcionar um magistrado. Se por um lado isso é verdade, por outro lado também é verdade que é próprio da jurisdição que ela seja imparcial. E me parece que a partir do momento em que o juiz é também vítima, fica difícil você exigir imparcialidade de alguém que é vítima, alguém que é ameaçado, que é intimidado. Não sei exatamente, com esses novos fatos que só foram revelados semana passada, acredito que o Supremo vai ser novamente instado a debater essas questões. Vamos a mais ouvintes para interagir com o doutor Evânio Moura aqui no Jornal da Fama, meu caro Wendel Lessa. Bom dia, Narciso Machado. Bom dia, o advogado que está dando entrevista aí, Evânio Moura. Narciso, é o seguinte: o então candidato a presidente da República, Jair Bolsonaro, de 2018, sofreu uma tentativa de homicídio. Deu uma facada no meio da barriga. E aí, eu queria ver a imprensa à época, ou agora, debatendo, como se está tratando aí, uma suposta tentativa de homicídio contra o presidente condenado Lula e o atual vice-presidente Geraldo Alckmin e o ministro do Supremo Alexandre de Moraes, que manda no país. Então, é uma suposta. E Jair Bolsonaro, que ninguém descobriu até hoje, que quem mandou matar, que o autor da facada foi descoberto, foi um ex-filiado do PSOL, né? Na verdade, o Brasil é um laboratório para ver se a ditadura entra aqui no Brasil através do judiciário ou dos partidos de esquerda. Érico de Capela. Grande Narciso, quero lhe parabenizar por receber um gênio da nossa advocacia sergipana brasileira, um Einstein no direito em nosso Sergipe. Grande professor, genial, doutor Evânio Moura. Pode falar para ele que é o amigo, irmão Giló com G, lá de Tobias Barreto. Valeu, meu irmão.
Narciso, bom dia, o nobre Evânio Moura. Eu vou deixar aí uma pergunta para os ouvintes, né? E quero que o doutor Evânio aí se posicione também. O que é mais perigoso? O que foi feito lá em Brasília, ou tentativa, né, de ser feito, ou um homicídio qualificado, né? Que hoje você só cumpre um terço da pena, né? E sai com 4, 5 anos aí, tá em liberdade. E esse pessoal lá, pela tentativa, ainda está preso. Eu acho que tem crimes piores aí, e eu acho que o STF aí tá agindo aí de maneira, como é que eu posso dizer, emocional. Viu, Narciso? Bom dia. Esse é o Romário de Capela, por fim o Robson Lisboa. Pergunte ao doutor Evânio por que essa ganância do STF de prender Jair Messias Bolsonaro, enquanto os acusados da Lava Jato estão aí soltos, inclusive o próprio presidente Lula, José Dirceu e outros. É o Robson Lisboa. Bom, posso responder, né? Pode. São várias perguntas. Bom, primeiro, sobre a tentativa de homicídio que sofreu o presidente Bolsonaro, algo absolutamente abominável, devemos repudiar o uso da violência contra quem quer que seja. Essa tentativa de homicídio me parece que foi solucionada. Foi preso o autor da tentativa de homicídio, ele foi declarado inimputável. O que é o inimputável, Narciso? Para que você responda penalmente, você tem que ter a plena consciência dos seus atos. Você tem que estar em gozo de suas faculdades mentais. Se aquele que pratica uma conduta ele tem uma doença mental, ele tem um desenvolvimento mental incompleto, ele é incapaz de entender o caráter ilícito de sua conduta, ele é considerado inimputável. O inimputável, ao invés de pena, ele pega uma medida de segurança. Mas isso é feito no bojo de um processo. O Adélio foi preso, foi processado, foi declarado inimputável, foram realizadas 3 perícias, os 3 peritos psiquiatras concluíram identicamente que ele é inimputável, ele tem esquizofrenia num grau elevadíssimo, ele tem delírios, mania de perseguição, e ele, por conta dessa doença psíquica, foi considerado inimputável. Ele ainda está preso, inclusive, e a Polícia Federal, que à época era comandada pelo ministro da Justiça, Sérgio Moro, que à época foi nomeado por Jair Bolsonaro, não identificou um mandante. Então, como culpar o judiciário se quem investigou não identificou quem foi o mandante? A polícia concluiu à época que ele agiu esponte própria, ou seja, ele agiu num ato de loucura, de delírio dele em resolver matar Bolsonaro no dia 7 de setembro, eu lembro como hoje, menos de um mês da eleição, né? Algo absolutamente trágico, então, irreprovável. Foi apurado, processado, considerado inimputável e se encontra cumprindo medida de segurança. Então, não acredito que houve impunidade aí. Meu amigo Giló, que é músico, um abraço para ele, grande artista sergipano. Aqui um ouvinte perguntou se o Supremo não está agindo de forma emocional e se as penas para aqueles que foram considerados golpistas do 8 de janeiro, que já foram condenados, não são desproporcionais, porque a pena de homicídio qualificado é menor. Eu no começo, não sei se ele pegou essa parte, eu critiquei o excesso dessas penas. Perfeito. Eu acredito que essas penas estão desmesuradas, estão desequilibradas. Por quê? Porque, por exemplo, o princípio da conjunção não foi aplicado. O que é a conjunção? Quando um crime é meio para outro que é fim, o crime fim absorve o crime meio. Eu não respondo pelos dois, eu respondo só pelo mais grave. Em alguns aspectos isso não foi observado. A dosimetria da pena partiu-se da pena muito acima do mínimo legal, mesmo o réu não tendo circunstâncias judiciais desfavoráveis. Eu sou um crítico dessas penas exacerbadas, mesmo para os golpistas do 8 de janeiro. Então acho que há um equívoco, sim, na dosimetria das penas. E por último, o Robson diz, não há uma ganância em prender Bolsonaro? Bom, eu não sei se há essa ganância. Os fatos é que talvez estejam implicando o ex-presidente Bolsonaro. O nome dele recorrentemente está aparecendo. Porque, veja, estão aparecendo ministros de Estado. Né? General Helena era ministro de Estado, Braga Neto era candidato a vice-presidente, o outro general despachava na sala anexa à sala dele. Estão aparecendo pessoas muito próximas a ele, talvez isso tenha gerado esse clima. Não vejo essa ganância. Na Lava Jato também, os petistas diziam que havia uma ganância de prender Lula.
tem que tentar despolitizar isso aí, né? Na Lava Jato havia essa ganância do judiciário de prender empresários e membros ou integrantes do Partido dos Trabalhadores. Os petistas dizem que sim, os bolsonaristas dizem que não. Agora, né, nessa intentona frustrada, os bolsonaristas dizem que tem ganância de prender Bolsonaro, os petistas dizem que não. Eu, como professor, não sou nem petista nem bolsonarista, tento analisar tecnicamente esses dispositivos penais e a lei penal e processual penal. Acho que justiça com ganância de prender A ou B é sempre uma justiça equivocada. A justiça não pode ter essa ganância. Tem que ter equilíbrio para interpretar e aplicar a lei diante dos fatos. Doutor Evânio, mais tempo nós tivéssemos, viu? Porque rendeu bastante, graças a Deus. E tivemos vários ouvintes aqui que mandaram áudios também que gostariam de interagir, mas nós somos escravos do tempo e precisamos finalizar essa discussão com espaço sempre aberto, lhe agradecendo por essa sua participação aqui. Narciso, eu que agradeço, fiquei muito feliz em ter sido convidado, em saber que você lê os meus artigos. Fiquei muito feliz em interagir com os ouvintes. Eu acho que o que a gente precisa é disso, é de um debate franco, um debate aberto, um debate propositivo, respeitando as opiniões em contrário. Ninguém precisa aniquilar quem pensa em contrário, ninguém precisa aniquilar quem tem uma ideia diferente. Precisamos voltar a conviver pacificamente e respeitosamente em nosso país.